Capítulo 211 Cercado. Humph. As lamentações abafadas dos músicos eram música para seus ouvidos. Jack estava descansando no que parecia ser uma cadeira de praia, aproveitando o show com muitos petiscos. A garota abóbora se concentrou no feitiço, ao seu lado e descansando em seus braços. Ele riu ao ver o ódio nos olhos dos jogadores. Atacar a fazenda e até ameaçá-la. Vadia, por favor. Ele não era do tipo que simplesmente se curvava diante da intimidação. Eles mal conseguiam mover um músculo, seus corpos inteiros envoltos em vinhas. Ainda assim, eles enviaram muitas mensagens SOS e obviamente estavam esperando por reforços, mas e daí? Depois da luta inicial, aquele golpista apareceu. O rapaz louco tinha um brilho nos olhos enquanto se gabava orgulhosamente de ter convencido todos a ficarem nus. Esse foi para os livros, haha. De qualquer forma, Jack o enviou em uma missão especial. Humph. Eles continuaram reclamando. Nossa, eles com certeza eram exigentes. Aqueles caras lá atrás estão causando problemas. Certifique-se de regá-los um pouco mais. Uau! Sobre ele. Seus olhos se arregalariam de desgosto e horror, mas isso não o salvaria da corrente quente. Ele também não estava muito preocupado. Ele tinha acabado de limpar a casa da fazenda, livrando-se de qualquer vestígio de ritual. A palavra do mago cuidaria do resto. Seus inimigos mal levaram 1 hora para organizar um exército. Pagadores até onde a vista alcança, não apenas das 3 facções, mas também de outras. Assim que apareceram, os cativos relaxaram instantaneamente, com um brilho vitorioso em seus olhos. Isso já acabou? O que eles iriam fazer? Atacar. Os heróis estavam olhando para as vinhas, engolindo em seco. Nível 30. Como diabos eles deveriam ir contra isso? Um único era tão forte quanto um chefe, e eram incontáveis. Mas eles logo descobriram um plano de batalha. Eles sitiariam a fazenda inteira. E daí se o interior fosse uma zona de perigo? Eles não chegariam nem perto. Os inimigos ficaram longe dos limites da fazenda quando começaram a gritar. Vocês estão completamente cercados. Não há como escapar. Libere Forsaken, Epoch e Amber, caso contrário, você nunca conseguirá jogar o jogo. Acamparemos aqui com mais força do que um peixe-cod. Você deveria saber que o que você está fazendo é incrivelmente estúpido. Pense no futuro, no futuro. Felizmente para você, ainda não é tarde demais. Você pode até ser recrutado. A garota abóbora lançou-lhe um olhar tranquilizador. Não se preocupe, podemos viver aqui para sempre e eles não poderão fazer nada. Tentador, mas impossível. Jack gentilmente repreendeu. Este não foi o mapa final do jogo. Caramba, eventualmente não existiria mais. Se as coisas progredissem como deveriam, as missões principais começariam e então, não, ele teria que sair. Os cativos se alegraram, pensando que ele entendia o quanto estava fodido. Mas um segundo depois, de repente eles tiveram um mau pressentimento sobre a coisa toda. Jack levantou-se lentamente, espreguiçando-se relaxadamente antes de sorrir. Eles são muito espertos. Eles mantiveram distância. Se eu der um passo para fora, até eu serei morto por magia. Ele sussurrou, estreitando os olhos, olhando para suas futuras vítimas. Eles sabem o que acontecerá se eu chegar perto deles. Serei capaz de usar seus corpos como escudos e iniciar um ataque maravilhoso. Ele riu. Ele já conseguia imaginá-los, convencidos de que haviam vencido e exultantes. Eles definitivamente seriam descuidados neste momento. Eles pensaram em tudo, ou quase. Foi quando ele acenou para a garota abóbora. É hora de lembrá-los qual é o meu apelido, haha. Ele tinha o sorriso de um predador saindo para caçar. Os cativos de repente sentiram frio ao perceberem o que ele estava prestes a fazer. Mas era tarde demais para impedir. Pove. Os jogadores do cerco não tinham nada melhor para fazer do que fofocar. Aquele cara levou todos eles como reféns. É graças a essas plantas, Dan. Ele está preso como um rato agora. Não deveria ter feito isso. Não havia como um único cara ir contra um exército inteiro.
Era simplesmente impossível. Talvez ele esteja mostrando suas habilidades. De qualquer forma, ele tem que implorar por perdão agora. Não será suficiente. Ele precisa vender seu corpo também. Você quer dizer juntar-se a uma facção, certo? Frases, cara, habilidades, corpo, no final é tudo igual, você sabe. Mas no momento em que os jogadores estavam brincando, de repente notaram uma sombra voando em sua direção. Havia pássaros a esta hora? Ei, pessoal, o que é isso? Então ficou mais perto. Foi um pássaro? Foi um avião? Não, foi um rei demônio. Ao verem o humano caindo no meio deles, seus cérebros congelaram. Espere o que? De onde esse cara estava vindo? Por que ele estava? Então uma sombra branca surgiu na noite, quebrando um crânio. Que porra é essa? Massa cerebral espirrou sobre eles, mas foi apenas o começo de um pesadelo horrível. Jack começou seu massacre, balançando poderosamente seu Cluckinator. Cada ataque produzia os sons habituais de Cluck, mas ele não se importava nem um pouco. E daí se eles ouviram? Cacareja. Cluck. Cluck. Ele não estava aqui para um ataque furtivo. Ele estava aqui para um massacre. Ele passou de jogador para jogador. Cada ataque tinha como alvo os órgãos vitais, crânio, garganta, coração, pau. Sem piedade. Eles nunca deveriam ter chegado perto de sua amada fazenda de abóboras. ARGGGG. Envie ajuda. Há um demônio. Ele estava acabando com suas vidas de maneira metódica e calma. Aos olhos deles, ele parecia um demônio saindo direto do inferno. Eles tentaram resistir, mas um pedaço de escuridão bloquearia tudo enquanto ele às vezes desaparecia completamente também. Quantas vezes eles se encontravam matando um aliado por engano? Eles perderam a conta. Esse cara era a própria morte, seu sorriso especialmente assustador. Quem diabos é ele? Essa coisa não é humana, monstro. Quem se importa? Mate isso. Pegue isso, flecha de madeira. A flecha de madeira parecia boba por um feitiço, mas era muito forte. Jack sabia que um único golpe encerraria sua cruzada de vingança. Ainda assim, que bobagem da parte deles invocar seus ataques. Isso provou o quão tolo eles eram, eles estavam confusos. Hashtag Shonen Style. Hashtag idiotas. Na escuridão, uma luz marrom brilhou quando um galho incrivelmente afiado avançou com grande impulso. O Wood Arrow tinha o tamanho de um balista Bolt. Ele voou rapidamente e, ARGGGG. Ele se alojou profundamente na carne de seu alvo, fazendo-o vomitar sangue. Hahaha, peguei você, bastardo. Este é o poder de um mago da floresta, ele comemorou um pouco cedo demais. Idiota, esse era o nosso homem. Outro amaldiçoado. Jack continuou golpeando, correndo por todo lado. Mas toda vez que um projétil estava prestes a acertá-lo, ele desviava um pouco, e um aliado ficava no caminho. Sempre. Isso é absurdamente impossível. Que diabos esse cara inventou? Não se preocupe, eu cuido disso. Um homem trovejou enquanto bloqueava o caminho de Jack. Ao ver o escudo, ele entendeu que o homem era um tanque. Foi quando ele deu um sorriso quando um brilho verde envolveu seu corpo. Autoaprimoramento defensivo? Com isso, sou invencível. Vamos ver você fugir. Ele ia se sacrificar para mantê-lo no lugar. Mas o homem havia escolhido o momento perfeito. Se ele evitasse o agarrão, ele morreria. Oh merda! Ele se viu contido. No distância, já havia toneladas de inimigos lançando diversas habilidades, desde feitiços até atirar flechas e até mesmo arremessar machados. Porra! Já que não tinha tempo a perder, um único segundo poderia ser mortal. Ele fez chover fogo mágico sobre o cara. Onde estava a fraqueza dele? Haha, eu te disse, sou invencível. Ele gargalhou alegremente. Invencível, não é? Que blefe óbvio. Mesmo o monge masoquista não era invencível e ele tinha uma defesa 100% defensiva. Aula. Não, um ponto no corpo do homem estava agora ligeiramente queimado, a parte interna esquerda apertada. Jack prontamente cravou sua cimitarra profundamente, o rosto do homem se contorcendo de dor.
Isso foi suficiente para fazê-lo falhar em sua habilidade defensiva, já que usou a abertura para agarrar o cara e girar seu corpo, bem a tempo de todos os ataques caírem sobre ele. Uau! Colidir! Estrondo! Fatalidade! O corpo do cara do escudo explodiu em inúmeras partículas de luz. Já que já podia notar que a maioria dos jogadores estava fugindo o mais rápido possível, recuperando lentamente a coesão. Logo ele não teria mais escudos de carne, era hora de dar o fora. Mais tarde, ele educadamente anunciou sua partida. Eles poderiam tentar o seu melhor para detê-lo. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Flecha de madeira # pior nome do feitiço. Fim do capítulo. Capítulo 212 Farol de luz. Quão difícil seria escapar incógnito usando a cobertura da noite. Normalmente hífen maior que muito fácil. Agora hífen maior que praticamente impossível. Já que estava planejando matar e fugir, nada mais. Não seria tarde demais para voltar e matar mais tarde. Infelizmente, sua fuga foi interrompida por um cara, um maldito clérigo que apontou seu cetro para ele antes de entoar um encantamento que ele conhecia muito bem. Dados os seus meios atuais, era um feitiço impossível de evitar. Foi direcionado, instantâneo e com fome de mana. Clérigo selvagem usou marca sagrada. Este feitiço só fez uma coisa e foi considerado inútil no grande esquema das coisas. Fez seu alvo brilhar. Sim, foi isso, mas transformou Jack em um maldito sol vivo. Naquele momento, ele desistiu de qualquer pensamento de se esconder enquanto simplesmente corria para salvar sua vida. Ele agora estava atraindo jogadores como se fossem mariposas e ele uma chama divina. Pegue-o. Ele foi por ali. Continue mirando naquele ponto brilhante. Ele podia ouvir os gritos deles apontando para ele, querendo transformá-lo em arte abstrata no chão. A visibilidade era muito alta aqui. Ele precisava de um lugar onde pudesse despistá-los, algum lugar onde pudesse contra-atacar. Sem hesitar, ele correu para o lago, mal conseguindo alcançá-lo com vida. Pelo menos muitos chegaram atrasados à festa e apenas cerca de 40 jogadores estavam atrás dele. Ele entrou na névoa, indo mais fundo enquanto suspirava de alívio. Os inimigos seguiram destemidamente atrás dele. Ele usou sua experiência para evitar os monstros, mas mostrou o caminho aos seus inimigos. Idiota! Ele pensa que é invisível ou algo assim. Quem se importa? Apenas atire nele. Uau! Uma saraivada de projéteis veio voando. Na velocidade dele, não havia como evitá-lo. O tempo que ele passou evitando os monstros lhes deu a vantagem que precisavam. Esta foi a vitória deles. Mas assim que seus ataques estavam prestes a acertar, a luz de repente avançou. O que? Eles calcularam mal a distância. Eles continuaram perseguindo e rapidamente o alcançaram. Ele estava tentando diminuir a distância e atacá-los. Azar. Eles reiniciaram o bombardeio. Eles prenderam a respiração enquanto os ataques aterrissavam. Foi quando a luz piscou antes de morrer. Todos sabiam o que isso significava, ele estava morto. O reaparecimento dele deve ser na cidade de Springfield. Avise os outros. Eu realmente espero que ele tenha deixado cair algum saque. Você quer dizer um bom saque, certo? Eles correram para frente, chegando logo ao local do assassinato. Mas enquanto verificavam os arredores, seus rostos não puderam deixar de se contorcer. O que diabos aconteceu com isso? Tudo o que havia no chão eram algumas abóboras queimadas e explodidas. Fale sobre um pouco de sorte, nós ARGG. O homem queria reclamar mais, mas a lâmina em seus pulmões de repente tornou muito difícil falar. Ele morreu em estado de choque, incapaz de entender o que havia acontecido. O alvo deles estava lá, vivo e ainda brilhando. Golpear. Um arco vermelho sangrento apareceu bem no meio deles. O dano foi suficiente para fazê-los vacilar. Um segundo depois, 5 deles estavam mortos. Foi quando o homem piscou para eles antes de fugir. Como diabos não o vimos? Volte aqui, filho da puta. Eles amaldiçoaram apenas por uma voz que os provocasse.
Filho da puta, e daí se eu gostar de milfs? Estou me sentindo magnânimo. Se sua mãe é bonita e grossa, deixo você me chamar de pai. Jaque gritou. Eles foram atrás dele. Dessa vez eles não iriam errar com certeza. Uau! Eles enviaram uma saraivada de projéteis. Desta vez não havia dúvida. Eles destruíram o alvo, mas quando estavam prontos para comemorar, 3 caranguejos gigantes vieram correndo direto para eles. Que porra é essa? De onde são esses bastardos? Oh merda! Pessoal, olhem para os corpos deles. Nas cascas duras havia marcas de seus ataques. Ele usou os monstros como cobertura. Então por que diabos eles não o atacaram? Depressa e mate-os. Estou tentando. Eles são invencíveis. Espere, algumas manchas em suas conchas são de cores diferentes. No início, eles entraram em pânico, mas de alguma forma descobriram o truque. Assim que o fizeram, eles relaxaram inconscientemente, até que uma lâmina cortou algumas gargantas. Sangue jorrando por toda parte. O que, de alguma forma, já que estava bem no meio deles, matando como se fosse a atividade mais natural. Desta vez eles estavam fodidos. 35 jogadores versus 3 Kreb estava bem. 35 jogadores versus um Jaque também estava bem. Mas lutar contra Jaque mais 3 caranguejos estava fora de questão. Toda vez que eles se viravam para encará-lo, ele simplesmente fugia. Por que diabos ele foi tão rápido? Além disso, porque ele estava sempre fugindo dos caranguejos. Eles continuaram lutando contra os caranguejos, mas sempre que estavam prestes a desferir um golpe crítico, ele saltava e o cegava, atacava. Eles estavam no limite, muitos morrendo. Esse cara tinha que ser corredor de rua em outra vida. Espere, ele está voltando. Vá all in. De repente, eles viram uma oportunidade, provavelmente a última. Parecia que ele havia avaliado mal o momento do ataque, eles poderiam derrubá-lo. Todos atingiram o alvo, apenas para engasgar quando finalmente perceberam que ele estava brincando com eles desde o início. O ataque deles atingiu o alvo, destruindo-o completamente. Infelizmente, acabou sendo uma abóbora em chamas. E Jaque, nenhum lugar à vista. O brilho também desapareceu completamente. Ele estava usando seu próprio feitiço contra eles, alimentando-os com informações falsas. Eles sentiram vontade de chorar. Todo esse tempo eles estavam atacando uma maldita abóbora. Vocês deveriam estar ficando sem mana agora, certo? Foi quando ele apareceu mais uma vez. Era hora de a matança recomeçar, mas agora eles haviam perdido toda a vontade de lutar. Eles nem hesitaram quando os 20 fugiram do jogador solitário. Essa névoa era demoníaca, e o homem também. Eles nem sequer olharam para trás enquanto corriam loucamente para salvar suas vidas. No final, apenas 12 deles sobreviveram à névoa dos 40 que entraram. Jaque sorriu, lembrando-se dos gritos de pânico deles. Mas foi então que os jogadores fora da névoa de repente começaram a gritar. É melhor você se render, temos seu amante como refém. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. O tom deles era desprovido de qualquer mentira. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. 0_0 Garota Abóbora. Fim do capítulo. Capítulo 213 Esquemas contra a Fazenda. POV. O líder temporário da coalizão estava carrancudo enquanto olhava para a fazenda de abóboras. Eles já o pegaram? Receio que não, senhor. Eles ainda estão perseguindo. Droga, todo esse problema para 2 jogadores e um NPC. É uma loucura total. Quando foi a última vez que foram tão humilhados? Tanto tempo que ele não conseguia se lembrar. Mas assim que ele resmungou, uma sombra de sorriso apareceu de repente em seu rosto. Ao longe, ele podia ver os reforços. 2 NPCs de aparência poderosa estavam chegando com grandes machados nos ombros. Eles usavam roupas ásperas e ambos pareciam capazes de partir qualquer árvore ao meio facilmente. Este é o lugar? Tudo bem. Ambos olharam para a fazenda tomada pela vegetação.
Ambos eram lenhadores e, como tal, cortavam árvores, mas também cuidavam de vinhas. Contratá-los foi uma chatice, mas valeria a pena. Sem esperar, dirigiram-se decididamente em direção à fazenda. Quando a rapariga Abóbora os notou, ela não pôde deixar de ofegar ligeiramente. Ainda assim, isso não afetou seu espírito de luta, pois ela ordenou sem hesitação que suas vinhas os interceptassem. Os tentáculos verdes alcançaram os homens com uma velocidade incrível, tentando contê-los. Para ela, eles eram uma catástrofe comovente. Golpear. Os dois lenhadores balançaram impiedosamente seus machados, um único golpe destruindo todas as vinhas nas proximidades. Os homens simplesmente continuaram progredindo um passo de cada vez, como se fossem robôs assassinos do futuro. Eles eram a encarnação do mal para o monge, os animais de estimação e a garota Abóbora. Uau! Pegue isso! Mum convocou apressadamente uma torrente de galinhas em chamas acima de suas cabeças, mas outro golpe do machado a extinguiu completamente. Isso nem os parou por um instante. O exército sitiante e os cativos já estavam regozijando-se e dando tapinhas nas costas. Contratar os lenhadores foi uma ideia genial. Eles mal podiam esperar para ver aquela garota sofrer a mesma provação que eles, para se tornar tão indefesa. Isso seria uma doce justiça em ação. Os lenhadores estavam a 50 passos dela. Foi quando ela percebeu que sua magia seria 100% inútil contra eles. Uma garota comum teria se desesperado ou implorado por misericórdia, mas ela não. Sem hesitar, ela começou a atirar abóboras. Muitos não puderam deixar de rir ao ver isso. Como se isso pudesse fazer alguma coisa? Fale sobre um esforço inútil. Logo ela terminaria e... Espere. O que vocês pensam que estão fazendo? Um homem trovejou, aparecendo de repente do nada. Ele parecia valente e usava o uniforme da milícia. Fora do caminho. Um lenhador pronunciou. Fora do caminho? Você está indo contra a milícia. O miliciano gritou com total abandono. Seu amigo bêbado o fez praticar esse bordão mais cedo, apenas para este momento. Ele ainda não tinha 100% de certeza do que estava acontecendo, mas tudo o que sabia era que Jack, totalmente um espião, precisava de ajuda. Seu objetivo atual era ganhar tempo. Ele não disse mais nada enquanto olhava diretamente para os oponentes, com as costas retas e os ombros largos. Olhar fixamente. Neste momento, eles se sentiram um pouco desconfortáveis. Atacar a milícia causaria problemas sem fim até para eles. Eles deveriam continuar ou simplesmente voltar atrás. Minutos se passaram em completo silêncio, todos prendendo a respiração. Mas foi aí que um jogador apareceu correndo com uma nova informação. Ele está sozinho. A milícia não planejou defender a fazenda. Ele está agindo por conta própria. Ele gritou animadamente. O rosto do cara da milícia traiu instantaneamente seu choque pela verdade ser conhecida tão rapidamente. Sua reação foi suficiente para confirmar tudo, já que ele falhou completamente em fazer uma cara de pôquer. Fora do caminho, um lenhador rosnou. Desta vez não foi um pedido, mas uma ameaça. Se ele não obedecesse, o machado do homem ficaria manchado com seu sangue. Este seria o fim da fazenda de abóboras e... Espere, o que você está fazendo colocando suas patas imundas em uma fazenda? Um homem com uma enxada suja gritou, seu chapéu de palha tremendo de raiva. Os suspiros dos cativos foram profundos. Porque alguém sempre tinha que interromper o resgate. Mas desta vez os lenhadores apenas riram. Você acha que somos burros? Eles continuaram andando e cortando. Eles sabiam que não havia como a associação de agricultores se envolver em tal confusão. Ajudando um sequestro? Sem chance. Mas de repente o homem correu para ficar na frente deles. Como eu disse, a associação de agricultores está protegendo este lugar. Agora volte. O homem acenou com a mão e de repente o poder fluiu em direção ao chão, revitalizando as vinhas cortadas. Ele até lançou um olhar tranquilizador para a garota abóbora, que não pôde deixar de suspirar de surpresa. Eles estavam ajudando, por quê? Mas então ela percebeu que tinha que ser obra dele. Os invasores não podiam acreditar no que viam.
O que diabos estava errado aqui? Mas, felizmente, eles ainda tinham uma mão para jogar. Ative a formação anticomunicação. Seu atual líder ordenou, com muitos magos começando a trabalhar. Isso impossibilitaria que alguém de dentro enviasse mensagens usando o sistema. Foi um truque que o mago da cidade lhes ensinou por capricho. Ele então mandou uma mensagem para seus homens. Herói abandonado, diga para aquele filho da puta desistir, nós temos a amante dele. Se ele quiser vê-la novamente, é melhor sair obedientemente da névoa. Incapaz de verificar a veracidade da notícia, o inimigo rapidamente enlouqueceria de preocupação. Era apenas uma questão de tempo até que ele se rendesse. Esta foi uma combinação fantástica de desinformação e apego à fraqueza do inimigo. Estava fadado a funcionar. Herói abandonado, como vai? Liu Forsaken, Senhor, ele está nos implorando para não torturá-la enquanto chora, mas ele ainda não está se assumindo. Ele está dizendo que a névoa está onde ele pertence agora se seu amor se foi. Herói abandonado, diga a ele que ela não está morta, apenas capturada. Liu Forsaken, eu tentei, Senhor. Mas ele continua gritando e asa dada ao FGRH. Herói abandonado, o que aconteceu? Herói abandonado, você está aí? Liu Forsaken, Senhor, fomos eliminados. Ele apareceu completamente do nada e nós o perdemos de vista. Como diabos isso aconteceu? Eles perderam contra um cara. Foi quando o homem endureceu o olhar. Eles ainda tinham uma última carta para jogar. Ele se aproximou com confiança da fazenda de abóboras, gargalhando. Hahaha, nós o capturamos. O que você vai fazer agora? Quanto mais tempo você demorar para capitular, mais vamos torturá-lo. Pense no bem-estar dele. Ele gritou ameaçadoramente, mas tudo o que se seguiu foi uma risada cristalina, tingida de ridículo. Tentando assustá-la? Por favor, ela tinha total confiança nele. Não ajudou o fato de um homem conhecido como o golpista local ter aparecido um segundo depois. Ele aparentemente se dirigiu ao exército de maneira descuidada, com um enorme sorriso no rosto. Olá a todos, venho trazer uma mensagem de paz. Meu mestre está disposto a entregar os cativos pacificamente, por cabeça. Poucos ouros por cabeça, quem ele estava tentando enganar. Mas então eles perceberam algo mais assustador, seu mestre. Como diabos ele o converteu? Até mesmo um mendigo ainda continuava sendo um NPC poderoso. Além disso, onde ele estava agora? Isso já estava dando dor de cabeça a eles. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Quando você tenta blefar mas não dá certo. Fim do capítulo. Capítulo 214 exibindo o NPC. Na escuridão da noite, dois homens estavam reunidos numa sala bem iluminada. Um jovem incrivelmente relaxado enfrentava o chefe da Associação de Agricultura e Pesca, FF. Jack sentiu-se à vontade, pois o lugar transmitia uma aura muito pacífica. Estava cheio de troféus de pesca, plantas e vários livros de aparência antiga. Para completar, bebia calmamente o chá que o homem lhe oferecera, sem se intimidar nem um pouco com o status do interlocutor. E daí se ele controlava a agricultura e a pesca em Springfield? Jack tinha feito um aliado, mais ou menos, do lendário elemental que guardava o lago. Além disso, ele tinha que mostrar dignidade como líder da DL. Normalmente, os fazendeiros nunca teriam se envolvido com assuntos do Brave. Afinal, o slogan deles era literalmente, vibrante como um broto e calmo como água parada. Mas ele conseguiu despertar o interesse do homem o suficiente para justificar este encontro. Tem certeza de que pode realmente consegui-lo? Ninguém nunca voltou daquele lugar. O homem declarou sombriamente. Ninguém nunca voltou porque não fui eu. Não precisa se preocupar. Cumprirei minha parte no trato, desde que você faça o mesmo. Jack deu um sorriso confiante. Uma grande diferença entre um NPC e um Brave era que o último era mais apto a limpar uma dungeon. Ser imortal mais conhecimento de como os jogos funcionavam ajudou muito. Desta vez ele propôs limpar o Jardim das Fadas para eles em troca de proteção.
Aquele lugar ficava bem na floresta e continha um poderoso tesouro da magia da vida que poderia beneficiar os agricultores. Tudo bem, mas não poderei alocar tantas pessoas para cuidar do seu pumpkin patch. Afinal, não tem relação com a pesca e... Já ouviu falar de um elemental maluco que joga as pessoas no lago ao conhecê-las? Com quem você pensa que está falando? Claro, eu sei tudo sobre ele e... Vou trocar imunidade aos ataques dele por mais recursos. Acha que os pescadores vão se interessar? Jack deu um sorriso provocador. O que? Você está falando sério? Ele gritou de surpresa. Sempre. Sim, claro, eles serão. Se como você fez, os olhos do homem estavam esbugalhados porque ele havia perdido toda a compostura. No momento, Jack parecia um CEO experiente enquanto era um jovem ingênuo. Seu choque foi compreensível. Os NPCs e jogadores de sua associação provavelmente reclamaram sem parar sobre o problema elementar. Afinal, pescar agora era altamente problemático. 1. Contorne os monstros e chegue ao lago. 2. Escolha a isca certa sabendo que o lago é diversificado. 3. Espere um peixe morder e torça para que não seja muito forte. 4. Quão triste deve ser perder uma captura graças a um NPC louco e errante. Olá! Agora Jack ofereceu casualmente uma solução para um problema incrivelmente irritante. Temos um acordo então. Como eles podem evitá-lo? Existe um local de pesca secreto. Talvez um amuleto que seja necessário equipar. É um feitiço? Oh, diga a ele que você conhece Jack de DL e ele não vai mexer com você. Ele encolheu os ombros. Reticências. T é isso. Por um momento, o homem pareceu estar considerando se era uma pegadinha ou não, mas de repente ele decidiu acreditar. Isso era esperado de um homem que poderia causar tanto caos em tão pouco tempo. Foi tolice da parte dele esperar algum bom senso. Quando você partirá para o Forest Garden? Se possível, seria melhor ir antes do final do mês e... Agora, o quê? E toda a preparação? Você vai precisar pelo menos de um cozinheiro, um intérprete e... Intérprete. Para quê? As fadas são tímidas de qualquer maneira e usam principalmente a linguagem rúnica para se comunicar. Isso é tudo, precisa saber. Jack explicou. Você está dizendo isso como se soubesse. Espere, você sabe ler runas. Ele quase engasgou ao perceber o que ele queria dizer. Tudo bem, que tal darmos um passeio noturno? O tempo com certeza está bom hoje. Jack gentilmente ofereceu, logo durante a reunião. Tudo bem. O homem sentiu como se estivesse em um sonho. Este jovem surgiu do nada, pediu para cooperar e de repente resolveu dois dos seus maiores problemas. Os céus o enviaram para recompensar seu trabalho duro ou algo assim. Este jovem era tão impressionante. Caramba, mesmo ele não conhecia a linguagem rúnica depois de estudá-la por anos e anos. Ele até se perguntou se havia desperdiçado sua vida. Quanto ao significado do passeio para Jack, era simples. Ele estava alegremente exibindo seu novo NPC. Eles tinham acabado de se conhecer e não eram tão próximos, mas tudo o que importava eram as aparências. Ele rapidamente guiou o homem em direção à fazenda de abóboras. No caminho, eles encontraram muitos membros da coalizão de facções que ainda o procuravam. Ele não se escondeu, simplesmente sorriu e acenou. E ele garantiu que o NPC estivesse sempre perfeitamente visível. Ele gentilmente iluminava o caminho deles, enfatizando o rosto e o manto do homem. Mesmo quem não o conhecia percebeu que ele era um dos figurões da cidade e não se atreveu a atacar. Bem, a atitude confiante de Jack ajudou muito. Cada vez que o viam cumprimentá-los com entusiasmo, eles duvidavam de seus olhos, depois ficavam desconfiados, depois notavam um maravilhoso chefão ao seu lado e finalmente ficavam boquiabertos como peixes mortos. Ao chegarem à fazenda, o golpista ainda discutia com o inimigo sobre como lidar com as reparações de guerra. Afinal, alto trauma emocional, alta perda de mana para criar vinhas. Olá a todos! Está uma boa noite para passear, não é?
Ele cumprimentou todos eles alegremente. Algumas voltas com o NPC a reboque depois, eles finalmente se convenceram de que caçá-lo talvez fosse um pouco perigoso demais. Muitos estavam rangendo os dentes em extremo aborrecimento. Foi assim que Jack conseguiu simplesmente voltar. Ele não se importou com o público, se despediu calorosamente de seu amante e saiu com o NPC e Mum a reboque. Uau! Comemorando! O lobinho já estava comemorando. Eles sobreviveram aos bandidos. Por um tempo, ficou preocupado. Que bobagem, claro, seu dono cuidaria de tudo. Ainda assim, queimou a cena dos machados dos homens maus avançando sem poder detê-los. Em seus olhos brilhantes havia a determinação de se tornar mais forte e a vontade de proteger. Jack os levou até a orla da floresta Greenwood, pronto para seguir em direção à nova masmorra. Com essa nota, vamos nos despedir. Tome cuidado. Jack acenou em despedida, com Mum fazendo o mesmo com sua patinha. Tudo bem, é melhor você não me decepcionar, senão vou ficar bravo porque você me exibiu como uma espécie de troféu. O homem obviamente percebeu a intenção de Jack. Hehe, você diz isso, mas em pouco tempo será você quem implorará para ser visto comigo. Jack piscou com confiança enquanto desaparecia na floresta. Isso foi um desejo ou uma profecia? O atordoado líder do FF ficou para trás pensando profundamente. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. É importante acompanhar seu NPC diariamente. Eu penso. Fim do capítulo. Capítulo 215 Treinamento Florestal. Assim que entraram na floresta, Jack virou-se para Mum e fez o papel de guia turístico. Bem-vindo à floresta Greenwood, lar de algumas das criaturas mais fofas, porém mais mortais. Uau! Assustado, Mum instantaneamente ficou sério, olhando para cada pequeno arbusto, árvore e até mesmo para a grama no chão. Não seria pego de surpresa. Tudo bem, siga meu exemplo. Estaremos progredindo na área, pois precisamos de algumas coisas para abrir a dungeon. Felizmente, nosso primeiro alvo não está muito longe. Jack instruiu. Ele invocou Chique e o rato para que ganhassem alguma experiência, todos partindo juntos. Mal caminharam alguns minutos e já estavam encontrando seu primeiro oponente. Havia uma criatura branca minúscula, pequena e fofa mastigando grama na vegetação vibrante, um coelho com chifres. Mum já estava em posição de caça, pronto para atacar quando Jack comentou. Vê como seu pelo está vibrando levemente. Isso significa que ele já está em modo de combate. Assim que você pular para frente, ele irá atacar. Você se lembra do Chickens habilidade de assalto? Uau! Acenado com a cabeça. Bem, é assim, mas 100 vezes mais rápido. Conforme Jack explicou, os olhos do lobinho se arregalaram de choque. A julgar pelo tom do seu mestre, isso foi muito. A única maneira de derrotá-los é desviar-se quando você vê seu pelo se contorcer. Você não será capaz de reagir ao movimento, então você precisa reagir aos seus primeiros sinais. Por mais fofa e minúscula que essa coisa parecesse, era ainda mais forte do que os caranguejos do lago. Graças ao seu físico atraente, esses monstros eram conhecidos como assassinos de novatos. Quantas jovens estudantes morreram violentamente penetradas depois de tentarem acariciar um coelhinho fofo? O suficiente para fazer vídeos de compilação de mortes que duram 1 ano. Uau! Menor que coelho de chifre selvagem LV-17. Maior que. Os dois se aproximaram com muito cuidado. Então, de repente, saltou sobre eles. A coisa era tão rápida que apenas um borrão branco podia ser visto. Caramba, parecia um raio de luz. Zoom! Uau! Assustador! Mum mal evitou ter seus órgãos vitais perfurados. Havia uma grande ferida aberta em seu flanco. Um pouco de carne e pelo grudados no chifre do coelho como se fosse um espeto. Isso foi suficiente para ensinar-lhe o verdadeiro horror deste monstro. Às vezes, a velocidade era igual à potência, especialmente quando uma habilidade de carga estava envolvida. Aqui, observe. Jack piscou para seu animal de estimação. Ei, seu coelho de merda.
Vou transformar você em um par de chinelos. Espero que você esteja confortável o suficiente ou... Zoou, como que por engano, já que de repente caiu com o escudo primeiro. Acontece que ele tinha o ângulo perfeito para empurrar ligeiramente a cabeça da criatura para baixo. 3. Em termos de danos, quase imperceptível. Efeito sábio, super eficaz. Esse leve empurrão foi suficiente para redirecionar o coelho. Sua carga fez com que ele batesse o rosto no chão, com o chifre afundando profundamente. O coitado tentou se libertar, suas patinhas remando sem parar, mas estava profundamente alojado na terra. Agora vem a parte divertida. Jaque sorriu enquanto golpeava repetidamente a criatura. -10, -11, -12, -13, -10, -12. Em pouco tempo, o coelho não passava de uma casca sem vida e ensanguentada. Em algum momento, ele tentou se fingir de morto para induzi-lo a baixar a guarda, mas Jaque continuou atacando. Ele até usou isso como um momento de ensino. Obteve carne de coelho, obtido chifre de coelho, obteve pata de coelho. Havia algumas bugigangas que se podiam fazer com as patas, mas eram tão eficazes quanto as da vida real. Quanto ao chifre, era uma mercadoria quente que poderia ser comercializada como material mágico. Esse também era o objetivo deles no momento. Tudo bem, vamos continuar. Precisamos de mais chifres e depois passaremos para o próximo alvo. O grupo continuou caçando, com Chique e o rato juntando-se progressivamente à luta. Eles eram como pintinhos com medo de voar sozinhos. Bem, com motivos. O coelho veio muito mais rápido do que o chão jamais poderia. Todos aprenderam como lidar com a situação usando seus próprios métodos. A sessão de aprendizado de Chique foi preenchida com o som de seus ossos quebrando repetidamente enquanto ela aprendia a se esquivar. Jaque teve que convocá-lo novamente muitas vezes também. Quanto a Durdock, era ainda pior em se esquivar, mas era bastante inteligente. Ele usou veneno para atacar do alto de uma árvore e Jaque como distração. Mas, ainda considerado um fracasso numa situação de 1 por 1. Num foi o mais rápido a melhorar. Ele rapidamente encontrou o momento certo para lidar com a criatura invocando fogo sobre si mesmo. O coelho então pularia comicamente diretamente no inferno. Em pouco tempo, eles tinham sua própria coleção de chifres longos e muito duros, alguns deles tendo provado em primeira mão, no fundo de seus corpos. O próximo monstro que caçaram parecia ainda mais inofensivo que o coelho. Menor que flor de lavanda assassina Seve de LV19. Maior que... Era uma pequena flor roxa que parecia linda, mas a verdade era completamente diferente. O monstro era na verdade um monte de raízes mortais tentando espetar os transeuntes. Cuidado com os passos, é isso. Ainda assim, é mais fácil falar do que fazer. Jaque aconselhou. Assim que eles estavam ao alcance da criatura, fileiras e fileiras de raízes com picadas afiadas tentaram destruí-los. Foi um maldito jogo contorcionista. Uau, muitos! O lobinho não pôde deixar de ficar impressionado. Havia quase tantas raízes aqui quanto vinhas em casa. Essa coisa também parecia super perigosa. Precisamos da flor roxa. É um excelente estabilizador multifuncional para a maioria das habilidades mágicas da vida. É também a única fraqueza da coisa, mais ou menos. Realmente era a maneira mais rápida de destruí-lo, mas significava entrar e roubar uma flor que a criatura usava como isca. Fazer isso era o que alguém chamaria de insanidade. Aqui está um ótimo truque para destruí-lo. Continue atacando até que ele comece a se mover mais devagar, então vá em frente. Jaque mostrou pelo exemplo. Assim começou outro treinamento evitando. Animais de estimação versus tentáculos. Animais de estimação versus tentáculos. Edição de vingança. Animais de estimação versus tentáculos. Super Deluxe OP mais de 9.000 Revenge Edition. Sim, demoraram um pouco para dominá-lo. O rato tentou atacá-lo à distância, mas a planta simplesmente recuou para o subsolo em segurança. Mas valeu a pena. Parabéns. Mais Pets Fighting Prowess.
Eventualmente, o inventário de Jack estava cheio de chifres e flores roxas. Só faltava uma coisa. Jack lentamente os conduziu mais fundo na floresta. Então ele parou em uma clareira vazia. O que você acha? Ele perguntou com um sorriso travesso. Uau! Intrigado. Havia algo especial naquela parte da floresta. Não importava a aparência do lobinho, ele parecia exatamente igual aos outros. Mas foi então que o rato de repente percebeu algo enquanto batia os dentes de surpresa. Algumas folhas flutuavam no ar, formando uma silhueta. Parêntese que abre, parêntese que fecha. Acento grave, underscore, underscore. Cerquilha, cerquilha. Barra. Acento grave. Acento grave. Grito. É isso. O rato não conseguia acreditar no que estava vendo ou não estava vendo neste caso. Não conseguia sentir nada e ainda. Foi quando Jack finalmente explicou. Esse é um servo invisível e faz jus ao seu nome. Seus chifres são semelhantes a lâminas, seus dentes são afiados o suficiente para rasgar armaduras e ele adora esmagar crânios com seus cascos. Uau, que misterioso! Sim, também muito mortal. É sempre surpreendente ver o crânio de alguém explodir aleatoriamente enquanto caminha. Em qualquer caso, este será difícil de matar apenas por causa de suas especificações brutas. Jack olhou para todos eles, explicando seu plano de batalha. Chique, pule nas costas dele e bique como se não houvesse amanhã. Durdock, você está em serviço com ácido. Mire em seus olhos. Eles estarão mais ou menos nesta altura. Eu quero fogo constante nele. Foi assim que começou uma luta infernal. Para um espectador externo, pareceria que todos tinham enlouquecido quando começaram a atacar o ar. Mesmo com o efeito de queimadura, era difícil perceber a criatura. Realmente era bom em se camuflar. Felizmente houve um truque. Usando a visão e o olfato, foi possível rastreá-lo facilmente, pelo menos para Jack. Menor que servo invisível selvagem LV-21. Maior que... Era incrivelmente rápido, forte e resistente. Honestamente, apenas perfurar sua pele dura teria sido difícil. A única coisa que ele podia fazer era usar sua habilidade recém-obtida. Jack usou o toque macabro demoníaco. Isso contornaria as defesas da coisa. Quanto a resistir aos ataques, contava 100% com a experiência acumulada. Francamente, ele estava adivinhando como a criatura se moveria. Sua única chance de vitória era fazê-lo morrer por overdose de energia demoníaca. Quanto ao efeito de aumento, ele não estava muito preocupado com isso, já que era apenas uma chance. Ele não poderia ser tão azarado, certo? Depois de uns bons 20 minutos de luta constante, Jack finalmente derrotou a criatura. Mais 55 XP. Chifres de veado obtidos. Carne de veado obtida. Assim como eles estavam comemorando alegremente sua vitória suada, uma onda de energia demoníaca de repente se espalhou. Oh não! Agora não! O servo invisível se transformou em um macabro. Parabéns! Grande sucesso! It hungers for the living. It sees you. Jack gritou a plenos pulmões. Servo invisível macabro. Vigor infinito. Incrivelmente poderoso. Com muita fome de carne humana. Não afetado pela energia demoníaca. Conclusão. As chances de vitória foram 0. Não houve hesitação quando todos fugiram. Jack só podia ter pena do pobre soluço que de repente encontraria um servo, zumbi, invisível. Não é uma experiência agradável, com certeza. Pelo menos temos o que viemos buscar aqui, um chifre de veado, 3 flores, 9 chifres de coelho. Vamos destravar o jardim das fadas, certo? Ele suspirou de alívio. Agora, Chique ou Durdock, quem quer ser jardineiro? Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Chama-se Fairy Garden por uma razão. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Como ficou a arte do Dier? Espero que seja bom XD. Tão perto do número 25. Tendências mensais. Número 26 está prestes a nos passar 0_0.
Tenho que vender mais caras. Fim do capítulo. Capítulo 216. Fada e fofos. Uma pobre galinha e um rato mortos-vivos logo foram forçados a aprender um conjunto de habilidades totalmente novo, jardinagem. Jaque ficou atrás deles com um olhar encorajador enquanto gritava instruções. Cave um pouco mais fundo. Você quer obter as raízes corretamente, ou pode não funcionar. Neste momento, eles estavam agarrando as flores como se fossem um tesouro raro, carregando-as com um comportamento cômico e excessivamente cuidadoso. Tenha cuidado. Traga-o aqui e enterre-o ao redor desta estela de pedra. Ele bateu no local preciso com o pé. A entrada da masmorra era extremamente fácil de perder. Estava meio escondido pela vegetação e era tão antigo que desmoronou em alguns lugares. Ainda assim, as fadas gravadas insinuaram o segredo que continha. Próximo a ele havia 13 buracos de diferentes profundidades que Jaque já havia preenchido com as oferendas dos 3 tipos de criaturas da floresta. Só faltou enterrar as 5 plantas de Black Charm Lily ao redor do alvo. Esta parte deveria ter sido problemática por causa das propriedades da planta. Era estranho, confundia quem tocava suas pétalas, mas era difícil de usar em termos de alquimia. Isso fez de Chique e Durdock os candidatos perfeitos para as tarefas, já que os mortos-vivos eram totalmente imunes a esse efeito. Em pouco tempo, tudo estava pronto. Bom trabalho a todos. Preparem-se. O teletransporte está chegando. Jaque avisou antes de colocar mana em tudo isso. As gravuras de fadas pareciam ganhar vida enquanto brilhavam com uma luz azul pura que logo as envolveu inteiras. Então eles se foram. A primeira coisa que viram ao entrar foram flores mortas por toda parte. Murcho, torto e um sinal óbvio de que algo aqui estava muito errado. Bem-vindo ao Jardim das Fadas. Aproveite as vistas magníficas e a tranquilidade. Você é o primeiro a entrar em contato com as fadas. O que houve com as mensagens? Este lugar era para, magnífico, o que um cadáver em decomposição era para uma rainha da beleza. Caramba, até o ar cheirava a morte. Uau, franzindo a testa. Sim, é ruim. Ainda bem que estamos aqui. Jaque sussurrou. Com certeza era estranho que a decadência fosse tão pronunciada. Afinal, os jogadores normalmente demorariam ainda mais, já que precisavam descobrir o truque para entrar. Eles avançaram cautelosamente até que uma voz estridente, ligeiramente irritada, mas melodiosa, quebrou a atmosfera silenciosa. Bad Mr. Fluffles, coelho mau. Fadas não são para comer. Fadas são amigas. Uma pequena fada apareceu diante deles. Ela estava voando por todo lado, esquivando-se incansavelmente dos ataques de um coelho selvagem com chifres. A fada parecia delicada, tinha asas translúcidas e repreendia seu oponente com sua voz fofa enquanto se esquivava. Vamos cuidar disso, certo? Jaque atacou decisivamente o coelho. Quão difícil seria derrotar um único coelho? Pode ser irritante com a oposição. Assim que o viu, a fada engasgou em estado de choque. Quem é você? O que você quer com o senhor? Fluffles. Ela rapidamente se jogou entre ele e a criatura para protegê-la com seu corpo. Jaque olhou para ela enquanto a mirava. Sim, as fadas eram idiotas. Um segundo depois, uma buzina abriu seu peito, junto com a maior parte de seu corpo explodindo. Senhor F. Fluffles, por quê? Essas foram suas últimas palavras. Ela morreu totalmente desnorteada, seus olhos espirituosos escurecendo para sempre. Senhor Fluffles, Fada 0. Com a partida da fada, eles poderiam despachar a criatura rapidamente, até com muita facilidade. Esta deve ser uma das mortes mais inúteis de todos os tempos. Uau! Intrigado, curiosamente bateu no corpo com a pata. O que era essa pequena criatura e por que ela cometeu suicídio? Mais importante ainda, essas coisas eram comestíveis. Há algo errado com seus cérebros, mas eles são comestíveis. Por enquanto, vamos continuar explorando. Obviamente, um coelho com chifres não é a causa da desolação aqui.
Eles começaram a vagar silenciosamente como fantasmas, notando um monte de coelhos. As coisas estavam por toda parte. Às vezes eles estavam até em bandos. Sem brincadeira, mas um bando daquelas criaturas fofinhas era na verdade um pesadelo. Se eles coordenassem corretamente, poderiam tornar-se essencialmente impossíveis de evitar. Eles viam uma fada de vez em quando, mas ela acabava sendo devorada pela vida selvagem. Um jogador normal definitivamente os teria salvado. Afinal, eles pareciam tão fofos, tão gentis e tão amigáveis. Felizmente, Jack sabia a verdade. Essas coisas eram uma das criaturas mais horríveis do infinito. Eles eram ímãs de problemas, tagarelas irritantes e completos cabeças duras. Havia inúmeras histórias de fadas atacando todos os inimigos em uma área, apenas para voar para um lugar seguro enquanto deixavam seus novos amigos para trás em pânico. Felizmente, ninguém estava julgando também. Moon foi o único que olhou para eles e morreu com um olhar triste. Por quê? Porque eles desperdiçariam carne assim. Mas quando eles estavam ficando entediados de se esgueirar, uma cena muito peculiar apareceu. Em um pequeno campo de flores, havia uma criatura gorda e fofa. Não era um chefe, mas definitivamente uma elite. Atrás dela havia uma gaiola de madeira com uma fada trancada dentro. Menor que Seve de Fat Orned Rabbit LV20. Maior que... Mas o que era realmente peculiar era que a fada estava completamente silenciosa, não tagarelando sem parar e sem sentido. NPC especial, Moon já estava abanando o rabo na expectativa da caçada. Finalmente, eles lutariam. Espere, se não estou errado, esse cara tem uma habilidade de convocação de matilhas. Precisamos calar a boca de alguma forma, ou não seremos capazes de vencer. Jack sussurrou. Uau, que inesperado. Havia alguma maneira de passar despercebido? Não. Que tal dar um tiro único? Também não é possível. Eles só podiam garantir que ele mantivesse a armadilha totalmente fechada. Tudo bem, prepare-se. Veja como procederemos. Jack instruiu pacientemente seus animais de estimação. O treinamento na floresta seria útil. Pove. Na jaula, uma fada de aparência jovem estava girando os polegares de tédio. Isso foi tão chato. Por que ninguém veio? Mas assim como ela reclamou, eles apareceram de repente. Não, era mais correto dizer que eles voaram direto para o coelho gordo. Um lobo laranja e uma galinha morta-viva. Que diabos? Ela não esperava ninguém em particular do Infinity, mas certamente não isso. Que porra foi essa? Neste momento, ela se perguntou se suas informações sobre o reino humano estavam erradas. Seria possível que os humanos tivessem desaparecido? Eles foram substituídos por animais estranhos. Seu coração ainda batia mais rápido com a perspectiva de toda a diversão que estava por vir. O coelho gordo abriu rapidamente a boca, pronto para chamar seus irmãos para o resgate. Mas antes que pudesse fazer isso, a galinha de repente pousou bem na boca. O quê? Ela sabia como era ter um osso nos dentes, mas um morto-vivo inteiro. Logo seria destruído, certo? Exceto que isso foi apenas o começo. Assim que a galinha manteve a boca da criatura aberta, uma bola de ácido de repente voou e caiu bem na garganta da criatura. A galinha morta-viva não se importou nem um pouco com isso, mas o monstro fofo instantaneamente começou a gritar de dor. Foi então que a fada percebeu sua estratégia. Esse grito horrível era alto, mas o barulho estava distorcido demais para ser um verdadeiro pedido de ajuda. Parecia mais que estava insultando seus irmãos. Foi então que o lobo aproveitou habilmente a oportunidade para atacar o inimigo. Ele bateu com as garras, mordeu o alvo e, até convocou galinhas em chamas. Que tipo de lobo era esse? Logo, a fada se viu torcendo pelo lobinho enquanto ele queimava seu oponente em uma chama ardente. Ainda assim, ela sabia que o coelho não seria derrotado tão facilmente. Agora que estava com raiva, o pobre lobo estava condenado. A fada semicerrou os olhos, esperando a cena gráfica da nobre criatura sendo despedaçada por um chifre, mas então ela pulou de surpresa. Que diabos?
Do nada, um homem apareceu, e o monstro não tinha ideia de que ele estava ali. Ele tinha o posicionamento perfeito, bem no ponto cego da criatura em chamas. A fada então testemunhou a mais magnífica facada nas costas de toda a sua vida, a arma do homem alojando-se profundamente no cérebro da coisa. Ah, incrível! Ela sentiu todo o seu corpo estremecer só de imaginar o arco frio acabando com uma vida tão rapidamente. O coelho caiu e ele se virou para ela. Ela gostou muito desse. Ao encontrar os olhos dele, a fada decidiu que faria dele seu brinquedo. Isso seria tão fácil quanto voar. Afinal, ela sabia o quanto a espécie dele amava fadas. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Uma fada selvagem e ingênua aparece, e desaparece instantaneamente. É mágico. Fim do capítulo. Capítulo 217. Primeiro protetor. Parabéns pela sua vitória. Missão: liberte a fada. Havia realmente necessidade da parte da missão. Ele olhou para a pequena criatura lá dentro. Ela estava olhando para ele, seus olhos verdes brilhando e suas asas batendo de felicidade. Meu herói sua voz fofa ressoou, seu cabelo verde balançando para cima enquanto ela o inspecionava da cabeça aos pés. Tão bonito! Agora ela de repente estava agindo como qualquer fada da sua idade, até mesmo batendo palmas de forma excitante. Ela com certeza parecia diferente de sua aparência anteriormente calma. Claro, tanto faz. De qualquer forma, o que há com todas essas flores mortas? Parecia ainda pior do que a versão que ele tinha visto em sua vida anterior. É horrível. Algo muito, muito ruim aconteceu. Todo mundo enlouqueceu. Primeiro foram os coelhos, mas depois os protetores. E então, eles Ela soluçou alto. Louco, como vamos consertar essa bagunça? Os protetores eram criações mágicas que deveriam proteger este lugar. Qualquer mau funcionamento pode ter consequências terríveis. E que precisamos de ingredientes dos protetores. Então deveríamos ser capazes de criar um elixir para salvar a todos e... Mini-chefes, tudo bem, vamos lá. Jaque assentiu enquanto agarrava a gaiola. A pequena fada não pôde evitar estremecer de choque quando eles saíram. Que tal confortá-la ou libertá-la? Os humanos não adoravam salvar garotas bonitas? Ela timidamente olhou em sua direção. Senhor herói, acho que a chave da gaiola está no corpo daquele coelho malvado e... Não se importe. De qualquer forma, não precisa se preocupar. Você estará totalmente seguro lá. Exceto se você desnecessariamente atraia monstros. Então você estará 100% morto. Ele encolheu os ombros. O que? Não havia nenhum traço de compaixão em sua voz. Ele poderia muito bem estar conversando com uma pedra. Ela não era fofa, como ele ainda era tão frio com ela. Jaque riu ao notar a fada estupefata. Agora ela com certeza teria que tomar cuidado com a boca. Bem, se ela quisesse viver pelo menos. A fada estremeceu de repente. Esse homem era um sádico. Que diabos? Como ela deveria lidar com isso? E se ele quisesse destruir seu lindo corpo? Ele continuou andando silenciosamente enquanto ela continuava girando em sua gaiola. Uau! Intrigado, Mum estava olhando curiosamente para esta pequena criatura. Ela era tão pequena que cabia facilmente nas patas. Além disso, suas asas e orelhas pontudas eram estranhas. Mas rapidamente se concentrou em sua missão quando começaram a lutar novamente. Matar coelhos exigiu toda a sua atenção. Seguiu seu mestre enquanto eles navegavam pela área, evitando os grupos maiores e progredindo enquanto matavam os retardatários. Monstros desaparecendo instantaneamente e universalmente significam uma luta difícil pela frente, Jaque sussurrou, com a fada engolindo em seco. Então chegaram a uma grande clareira com apenas uma linda flor vermelha no meio. Mas desta vez, Mum rapidamente usou o nariz e encontrou o problema. Uau! Está bem ali! Apontou para o servo invisível com sua pequena pata. A criatura sorrateira estava logo acima da flor. Quanto a como vencê-lo, Jaque não tinha certeza. Eles teriam que improvisar.
Tudo bem, vamos fazer isso. Ele liderou o caminho. Os 4 corajosamente dirigiram-se em direção ao chefe. A fada não conseguia acreditar no que via. Eles iriam lutar de frente. Humano, lobo, galinha, rato, que time era esse? Meninos, é hora do churrasco. Jack alegremente jogou fogo na criatura. Honestamente, ele não tinha certeza se eles conseguiriam derrotar essa coisa. Afinal, ele sabia que seu toque macabro não mataria um chefe mesmo depois de muitos acúmulos. Eles teriam que diminuir lentamente seu HP trabalhando em equipe. Foi então que seu crachá brilhou por uma fração de segundo. Menor que Trickster Savage Invisible Gear LV20. Maior que... Puta merda. Cuidado, pessoal, é um malandro. Ele pode usar magia de ilusão. Jack avisou enquanto a criatura partia para a ofensiva. O padrão básico de ataque da criatura era o mesmo de sua contraparte normal, mas era obviamente mais inteligente. A cada carga, adaptaria sua trajetória. Uau! Irritado, o lobinho havia observado os movimentos de seu dono antes e agora reproduzia perfeitamente as esquivas. Infelizmente, a criatura foi tão rápida que não houve chance de contra-ataque. Mas mesmo com suas especificações elevadas, eles de alguma forma conseguiram lidar com isso. Isso realmente preocupou Jack, pois significava que o perigo ainda estava por vir. Depois de alguns minutos de intenso lançamento de fogo, ácido e cortes, bicadas, mordidas, a criatura invisível e ardente parou de repente no meio da clareira. Abaixo, junto com seu grito, o mundo inteiro ficou escuro, pelo menos para os 2 seres vivos. Uau! Em pânico, este lobinho gritou de medo. Como deveria ajudar seu mestre agora? Mas então sua voz firme ressoou, tranquilizando-a. Concentre-se no que você ouve e cheira. Essa cegueira nada mais é do que um jogo. Agora, mostre-me o que você tem. Uau! Queimando com espírito de luta celestial. Jack deu um sorriso irônico ao ouvir seu companheiro revitalizado. Um jogador provavelmente ainda estaria congelado em estado de choque, mas já estava atacando o chefe. Quanto aos mortos-vivos, eles ainda agiam da mesma forma. #olhos de energia demoníaca OP. Eles conseguiram sobreviver e logo recuperaram a visão enquanto continuavam lutando sem parar. Tudo até parar mais uma vez. Desta vez foi exatamente o oposto. Em vez de não verem, eles viam tudo. O chefe bufou vitorioso, sabendo que isso os derrubaria, ou assim pensava. Uau! Animado! A visão de Moon Moon estava brilhando por toda parte. Neste momento, nem sequer se mexeu, já que não era a primeira vez. Foi como naquela festa divertida. O chefe em chamas de repente engasgou em estado de choque, pois eles não hesitaram nem um pouco. Eles já haviam derrotado o feitiço, como? Só poderia defender-se, tentando destruir as criaturas insignificantes que ousaram desafiá-lo. Mas, como diabos eles eram tão escorregadios? Ele continuou sofrendo cada vez mais danos até chegar a hora do seu último grande ataque. Agora eles morreriam 100%. Desta vez cegou um deles, fez o outro ver inúmeras cores e finalmente usou seu trunfo, fez com que o inimigo o visse como seu ente querido. Felizmente foi esmagar o lobo. Este estava fadado a ser especialmente vulnerável, pois sua mente seria mais fraca, Uau! Intrigado. O pequeno estava confuso. Por que esse cara novo parecia seu mestre? Ele estava tentando enganá-lo? Que ridículo! Como se fosse cair em um truque tão óbvio. Moon Moon atacou o impostor sem pensar 2 vezes, e o boss nunca imaginou que isso aconteceria. Afinal, a ligação entre dono e animal de estimação não era exatamente de conhecimento comum. O grupo finalmente se elevou sobre seu oponente derrotado, aproveitando seus doces prêmios. Margaridas vermelhas adquiridas. Poeira de fada adquirida. Antler de veado adquirido. Margaridas vermelhas, maior que item de missão. O pó de fada tinha o efeito mágico de ilusão mais básico. Fez com que as pessoas prestassem menos atenção ao usuário, mas apenas fora de combate. Ainda é bastante útil no geral. Parabéns por matar o chefe. Colchete que fecha.
Cascos de servo invisíveis adquiridos. Cascos de servo invisíveis raros. Rank I. Nível 20. Classificação de armadura, 5. Tipo de armadura, couro. Durabilidade, bom. Atributo, mais 4 agi. Característica, mais velocidade bônus se invisível. Ativo, invisibilidade da parte inferior do corpo, 1 dia. Jaque olhou para as botas enquanto suspirava. Hashtag breve. Ótimo trabalho, herói. Você pode me libertar agora? Por favor. A fada estava entrando na conversa agora que o perigo havia passado. Não, você pode ficar na jaula por enquanto. De qualquer forma, para onde estamos indo agora? Jaque perguntou. E isso, em direção ao próximo guardião, ele é tão grande quanto uma casa. Ela exclamou enquanto estendia seus braços pequenos o máximo que podia. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. A festa pode ser útil às vezes. Certo. Fim do capítulo. Capítulo 218. Macabros são ótimos. 1/2. Dentro do Jardim das Fadas, a festa continuava forte, caminhando em direção ao próximo mini-chefe. TCH, isso com certeza é irritante. Jaque franziu a testa. No início, eles evitaram os grupos de coelhos com chifres com bastante facilidade, mas isso estava se tornando bastante difícil. Flores assassinas também começaram a aparecer, bloqueando seu caminho, não apenas uma, mas muitas. Eles formaram uma zona de morte. Se você me deixar sair, posso tentar. Não, você morrerá ou trará problemas para nós. Jaque repreendeu. A fada seria útil na síntese do elixir da missão, então não foi a melhor ideia fazê-la voar sozinha. Foi uma pena que as criaturas com chifres e as flores não lutassem entre si. Ainda assim, talvez houvesse algo que pudessem tentar. Jaque os conduziu em direção a um retardatário, massacrando totalmente o pobre coelhinhos. Mas desta vez ele fez questão de matá-lo com seu toque macabro. Vamos, vire. Ele orou interiormente. Infelizmente, desta vez foi um fracasso. Seja como for, ele faria isso de novo. No macabre. Depois de muitas tentativas, ele finalmente conseguiu obter um coelho zumbificado malvado. Herói, o que você está fazendo? A pequena fada estava olhando para ele, com os olhos tão arregalados quanto a lua. Durdock, vocês ficam brincando por um tempo. Ele instruiu enquanto criava mais deles. Em pouco tempo, havia 4 macabres correndo atrás deles, com o grupo mal conseguindo segurá-los. Tudo bem, é sua hora de brilhar, Chique. Jaque sinalizou para a galinha. A galinha esquelética correu com os macabres a reboque, indo direto para a parede de plantas assassinas. Assim que chegaram ao alcance, inúmeras raízes sanguinárias surgiram de repente do chão, atacando todos eles. Eles estão distraídos, corra! Jaque gritou enquanto seguia na frente. Eles correram, ficando na entrada da área, sem ameaçar nada. Normalmente, eles teriam sido alvejados de qualquer maneira, mas a isca morta-viva mantinha os monstros ocupados. Então eles finalmente chegaram ao outro lado sãos e salvos. Bem, todos exceto um. Uau! Triste! Os olhos do lobinho estavam cheios de tristeza enquanto ele olhava para os ossos espalhados por todo o lugar. O corpo de seu amigo estava totalmente despedaçado e era impossível recuperá-lo. Legal, conseguimos passar. Jaque sorriu radiante. Essa tática só funcionou por alguns motivos. Exizia muitas iscas. Sacrificar um grupo inteiro para passar por alguns monstros era totalmente idiota na maioria dos casos. 2. Chique era por natureza o soldado suicida perfeito, pois não se importava nem um pouco em morrer e poderia ser convocado novamente com bastante facilidade. 2. As plantas eram plantas. Mesmo que percebessem que foram enganados, não poderiam persegui-los fisicamente em busca de vingança. No momento em que Jaque estava regozijante, ele pôde sentir o desânimo de Mum. Ele prontamente acenou com a mão e alguns segundos depois, e muita mana, a galinha esquelética estava de volta.
Uau, que bom! O lobinho já estava circulando a criatura ossuda com o rabo abanando. Seu irmão de armas estava de volta. Em uma atmosfera alegre, eles seguiram em frente. E daí se houvesse toneladas de inimigos? Eles simplesmente precisavam contorná-los. Foi assim que eles acabaram diante de um jardim vazio de inimigos. O único acesso era através de um portão metálico, pois altos muros cercavam todo o local. No meio havia uma árvore de aparência antiga, casca grossa, toneladas de galhos, aparentemente com sede e até sugando a mana do ambiente. A coisa toda parecia bastante sombria. Esse é o segundo protetor. A fada afirmou o óbvio. Jack ignorou a garota ingênua e desconexa. Este era um inimigo, que eles tinham que eliminar de alguma forma. Infelizmente ele não era lenhador, apenas um Jack normal. Ele deixou a jaula pela entrada e todo o grupo deu um passo à frente com decisão. Assim que entraram, o portão se fechou naturalmente, impossibilitando a retirada. A criatura ganhou vida, seu tronco grosso latejava, suas folhas balançavam, emitia um brilho roxo e a terra tremia ao atirar seus galhos contra eles. Menor que árvore assassina selvagem antiga LV-20. Maior que... Esse ataque enfureceu instantaneamente a dupla de mestre e animal de estimação que atingiu a pobre árvore com fogo do inferno alimentado pela ira. -7, -3, -7, -3. A fada podia entender a raiva deles com o ataque repentino, mas então seu rosto se contraiu ao ouvir seus gritos. TCH, roxo é minha praia, sua árvore idiota. Jack gritou, uau, totalmente. Espere, é por isso que eles ficaram bravos. Em sua estupefação, a fada congelou completamente. No final das contas, o inimigo estava vulnerável ao fogo, mas ainda não caía tão rapidamente. Por outro lado, suas chamas eram tão ameaçadoras quanto um isqueiro quando comparadas ao tamanho da criatura. Ele continuou chicoteando e chicoteando, ainda mais rápido do que um motorista de carroça sob efeito de cocaína. Eles tiveram que pular, se abaixar, rolar e até rastejar às vezes. Felizmente eles estavam bastante acostumados a lidar com ataques rápidos. Bem, a maioria deles de qualquer maneira. Depois de alguns segundos de luta, o rato morto-vivo já era um caso perdido, feito em pedaços. Várias partes de seu corpo ficaram penduradas nos galhos espinhosos, quase transformando-o em uma árvore de Natal muito macabra. Cluque. Gritar, tão perigoso. Uau, chocado, mas vingativo. Os dois estavam lutando com o melhor de suas habilidades. Chique, maior que mal conseguia se esquivar. De Mum, maior que estava se esquivando mais usando feitiços. Isso significava que Jack tinha que acompanhar o estado do campo de batalha. Vocês têm que sentir o que está ao seu redor. Caso contrário, isso irá lentamente estabelecer uma armadilha mortal. Tenha cuidado. O inimigo está movendo lentamente mais e mais galhos em sua direção. Está prestes a destruir a área ao seu redor. Chique, há algum tempo você está se esquivando para o lado esquerdo. A árvore está te atraindo sempre atacando pela direita, mas não se acostume muito com isso. Jack alertou os dois sobre o perigo. Foi quando o tronco começou a tremer ainda mais, a árvore aparentemente chateada com o fato de seu plano ter sido descoberto. Até se concentrou nele. Ele usava todos os truques que conseguia imaginar, mas Jack sempre deixava qualquer armadilha antes que ela pudesse ser lançada sobre ele. Afinal, quanto mais tempo ele ganhasse, mais queimaria. Mas de repente, ele sentiu a aura da árvore mudar. Foi difícil explicar, mas parecia sinistramente mais feliz. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Fim do capítulo. Capítulo 219. Macabros são ótimos. 2 meios. O grupo estava lutando muito quando Jack de repente sentiu a aura da árvore mudar. Foi difícil de explicar, mas parecia sinistramente mais feliz. Pular. Jack gritou. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas sentiu que algo estava errado. Seus instintos estavam soando alarmes em sua mente. Uau! Pulando!
O lobinho reagiu instantaneamente ao saltar para longe de sua localização atual, olhando para trás ao pousar. Do nada, ele viu seu irmão galinha sendo despedaçado. O que? Há um galho invisível. É igual ao servo de antes, mas você pode ouvi-lo chegando. Jaque finalmente percebeu o que o alertou, o som. Era o tipo de assobio baixo que sua mente inconsciente captava. Ainda assim, a sua experiência foi suficiente para salvá-los de uma catástrofe. Mais uma vez, eram apenas ele e Mum contra o mundo. Era como nos velhos tempos, bem, nos velhos tempos recentes. Galhos e ainda mais galhos. Conseguimos, queime esse bastardo até virar cinzas. Jaque gargalhou porque já conseguia ver o caminho para a vitória. Ainda assim, a árvore teve um último truque com seus galhos. Seu brilho roxo se intensificou ao usar uma habilidade de invocação. Ao fundo, a fada já estava pirando. Não. Eles vão todos morrer. Não há como eles sobreviverem a isso. Ela estava tremendo. A habilidade convocou coelhos, um monte deles. Menor que coelho selvagem com chifres LV-17, maior que menor que coelho selvagem com chifres LV-17, maior que, menor que coelho selvagem com chifres LV-17, maior que, reticências, eles estavam por toda parte. Instantaneamente, isso se transformou em uma batalha incrivelmente difícil. A árvore não conseguia controlar as criaturas, mas elas também não a atacariam. Logo eles tiveram que realizar multitarefas como loucos. Eles mal tiveram tempo de se esquivar entre as criaturas brancas e fofas e os galhos espinhosos. Sua única graça salvadora foi que o mar de galhos tornou quase impossível para os monstros usarem sua habilidade de carga. Isso, no entanto, não necessariamente os tornava fáceis de lidar. Eles ainda poderiam facilmente espetá-los com o chifre ou morder a garganta com os dentes afiados. Neste ponto, a árvore parecia irradiar uma aura exultante. Ele desprezava os irritantes mortais, pois seus corpos logo se transformariam em fertilizante. Das suas mortes, ficaria ainda mais forte. Era apenas uma questão de tempo, pois eles ficariam cansados e fracos. Seus esforços serviram apenas para retardar sua destruição inevitável, ou assim deveria ter sido. Quando Jaque de alguma forma sentiu o humor da árvore, ele não pôde deixar de rir. A criatura tinha estragado tudo seriamente. À primeira vista, parecia que eles não tinham energia para atacá-lo. Desta vez ele fez questão de nunca matar os coelhos. Ele estava simplesmente preenchendo-os com a quantidade perfeita de energia demoníaca, uma tarefa que exigia foco divino. Ele estava percorrendo sua mana e HP como um louco, bebendo poções. A magia do sangue foi nerfada, mas ainda permaneceu extremamente boa para sustentar, e abusar dela era arte. Mas, eventualmente, tudo foi configurado. Dezenas de coelhos por todo lado só precisaram de um último golpe para se transformarem em macabros, potencialmente. Pronto Lua, uau, inferno, sim. Junto com aquele uivo, o contra-ataque deles começou. Jaque correu de coelho em coelho, transformando muitos deles em versões zumbificadas. Macabres atacariam qualquer coisa perto deles. Galhos voavam por todo lado. Isso significava que a árvore estava gerando um egro inacreditável. Nenhum único foi em direção ao seu criador. Todos atacaram o tronco ou os galhos, mordendo-os como se estivessem com raiva. A árvore agora se deparava com uma escolha. Concentre-se em Jaque e no animal de estimação. Isso significaria deixar as criaturas demoníacas em paz. Cada mordida aumentaria o dano e até potencialmente o mataria. 2. Concentre-se nos macabros. Sem a pressão dos galhos, eles conseguiriam destinar 100% de sua energia para queimar a árvore. Neste ponto, nem mesmo Jaque tinha certeza de qual era o melhor. Na verdade, a árvore também não. Ele tentou um pouco das duas estratégias, sendo queimado e mordido implacavelmente em sucessão. O que deveria ser um protetor incrivelmente poderoso e mortal era agora a personificação da tristeza. Esta pobre árvore estava sendo intimidada, por sua própria convocação também.
já que podia sentir o arrependimento do monstro quando a vida finalmente o deixou. Restava apenas um toco de árvore cor de carvão, com uma flor roxa saindo dos restos. Item de missão adquirido. Parabéns! Destruiu a árvore antiga. Colchete que fecha. Chicote de folha adquirido. Chicote de folha raro. Renki. Se afinidade de vida 15. Ataque 6 a 8. Velocidade rápido. Alcance variável. Durabilidade principalmente alto. Passivo mais crescimento. Ativo mais árvore convocar 1 por hora. Jaque sorriu enquanto verificava as especificações da arma. Crescer fez com que a mana pudesse ser usada para tornar o chicote mais longo, ampliando significativamente seu alcance. A invocação da árvore era semelhante a colocar uma torre no chão. Ele permaneceria no lugar até ser destruído. No geral foi ótimo. Ele achava que a garota abóbora ficaria muito doente com isso. Mas seu momento feliz foi interrompido por uma voz estridente. O que diabos? A fada olhou para a cena espantada. O que? Nunca vi uma árvore morta antes. Jaque respondeu indiferentemente. Ela ficou sem palavras enquanto seu olhar passou da incrível destruição para a dupla. Não era que eles fossem tão fortes. O poder deles era simplesmente tão perverso. Jaque rapidamente convocou Chique, o esqueleto cacarejando de raiva e procurando loucamente por seu assassino. Ele estalou ao perceber que a luta já havia terminado. Ele então começou a se pavonear sobre as cinzas, semelhante a um conquistador que derrotou seu inimigo. Cluque. Gritar. Não é tão difícil agora, não é? Uau! Indagando. O lobinho não se importou com essa pequena vitória. Afinal, ainda planejava derrotar dragões. Ele simplesmente queria saber quando seu irmão rato voltaria. Não é possível trazê-lo de volta nesta masmorra. Essa é a desvantagem deste tipo de animal de estimação baseado em itens. Levará pelo menos um dia reunindo energia demoníaca para reanimá-lo. Jaque explicou. Uau! Acenado com a cabeça em compreensão. Agora, quantos protetores ainda temos que enfrentar? A última área do Jardim das Fadas fica logo ali. Ela apontou para uma área gramada vazia. Vá lá e cave. A minúscula criatura voadora os conduziu até uma placa de pedra enterrada na vegetação. Estava inscrito com alguns símbolos que brilhavam em uma suave luz azul. Tarate Mandar. Estas são runas mágicas. É preciso lê-las para saber como abri-las. Acontece que todas as fadas são proficientes nisso. Ela parecia tão orgulhosa. Ela esperava que o humano solicitasse sua ajuda. Ela então negociaria sua liberdade. Era um plano genial. Já que não fez tal coisa, ele simplesmente colocou mana nas runas enquanto as lia em voz alta. Um segundo depois, uma luz azul envolveu todos eles. Um lobo nobre, uma galinha resiliente, um humano severo e uma fada em estado de choque. Bem-vindo à Vila das Fadas. Tente não causar um genocídio em massa. Descubra o que aconteceu com os residentes. Vê você, quem é você? Você conhece runas? Como? SHHH, nós tenho problemas maiores agora. Hype. Hora de lançamento em massa de fevereiro. Fim do capítulo. Capítulo 220 Navegando pela Vila das Fadas. 1/2. O bater de pequenas asas ressoou, alcançando os ouvidos daqueles que se escondiam nos arbustos como se fossem raposas. Eles finalmente chegaram ao limite da Vila das Fadas. A coisa toda parecia um jardim, pois os prédios eram plantas, flores gigantes. Em termos de tamanho, eram ligeiramente menores que as casas humanas. Cerquilha paraíso do jardineiro #erva daninha gigante possível. Havia um problema, este lugar merecia ser chamado de Fortaleza das Fadas. As pequenas criaturas estavam por toda parte, sempre patrulhando. Ele finalmente entendeu a mensagem sobre um potencial genocídio. Com certeza era tentador, pois a única alternativa era se esgueirar. Dói, mas é mais seguro. Psiu, por que você não me deixa falar com eles? A fada ainda enjaulada sussurrou. Olhe para seus olhos vermelhos brilhantes, isso é um sinal de que eles perderam a cabeça.
Eles verão qualquer um que não seja afetado como um inimigo. Se eles nos notarem, estaremos todos mortos. Jack explicou. Havia algo mais bobo do que fadas raivosas. Mas ao contrário de sua aparência fofa, os da vila eram super assustadores, pois eram mestres da magia, vento, terra, vida, grama e muito mais. Dado o seu número, enfrentá-los era uma loucura. Além disso, todo o lugar cheirava a mana alterada, do tipo que aumentaria o poder dos residentes. Eles teriam que encontrar o último protetor e investigar, mas por enquanto, precisamos encontrar um local seguro para usar como base. Não podemos simplesmente continuar pulando no mato assim. Jack resmungou com seu companheiro voador radiante. Eu sei, podemos ir para minha casa. É onde eu faço o remédio, geralmente de qualquer maneira. Tudo bem, a fada atua como nosso GPS. Quanto a você, Chique, Cluke, Grit, heróico, estava pronto para se sacrificar pela causa novamente. Ele acabaria morrendo, mas mostraria a eles todo o orgulho de uma galinha ao sobreviver por muito tempo. Mas estava fadado a ficar desapontado. Os inimigos não sabem que estamos aqui, e é melhor continuarmos assim. Vou convocar você novamente quando chegarmos lá. Nessa nota, Jack o destruiu antes de se voltar para Moon. Olhe ali, árvores. Provavelmente a sentinela supervisionando a cidade inteira, se não estou errado. Teremos que usar os prédios como cobertura. Você está pronto? Uau! Sim, mestre. Tudo bem, saia. Jack relutantemente libertou seu guia alado e então iniciou a Operação Caterpillar. Humanos, lobos e fadas estavam todos rastejando no chão. Curiosidade, as fadas consideraram andar abaixo delas. Agora, esta era forçada a agradá-los se não quisesse terminar em uma panela e alimentar os mortos-vivos. Palavras de Jack, quantas vezes eles quase foram avistados. Quantas vezes eles rastejaram atrás de uma árvore, flor para se esconder. Tudo aconteceu demais, mas, infelizmente, isso foi apenas o começo. De repente, eles se encontraram no meio de uma estrada de terra com patrulhas de fadas chegando de todos os lados. Escapar hífen maior que nenhum. Parafusado, hífen maior que muito. Até o guia deles estava pirando. Jack franziu a testa enquanto se preparava para a luta quase impossível que se seguiria. Mas apenas no caso de ele tentar uma última coisa. As fadas frenéticas patrulhadoras se aproximaram e... facada, espirrar, golpear. Em uma pequena montanha de abóboras, o grupo estava escondido. A guia das fadas quase teve um ataque cardíaco. Uma lâmina quase cortou sua cabeça. Um pouco para a esquerda e ela estaria morta. Ela mal conseguiu permanecer mãe. Mas foi aí que ela sentiu um pouco de umidade. E agora, seu pequeno corpo tremia, isso era sangue. Muito sangue. Espere, se ela quase tivesse sido morta a facadas com seu tamanho. A dupla mestre e animal de estimação estava sangrando tanto. Nesse ritmo, todos eles iriam morrer e... está vazio. Deve ter sido uma brincadeira dos esquilos voadores. Vamos matá-los antes que causem mais problemas. Uma fada soldado instruiu quando todos saíram. Assim que eles partiram, a montanha de abóboras tremeu quando o grupo reapareceu. A fada estava prestes a se alegrar por eles ainda estarem vivos, mas então ela viu o estado deles. Carne rasgada, feridas abertas, cortes profundos, queimaduras e todos os outros tipos de ferimentos. Os dois estavam tão perto da morte. Caramba, uma picada de mosquito poderia ter acabado com eles. Mas o que ela achou impressionante não foi a sorte deles. O que era realmente desconcertante era que eles não tinham feito uma única reclamação, mesmo sofrendo tanto. O que você está esperando? Mostre o caminho. Jack pronunciou, a fada voltando a si, guiando-os para seu lugar. Era uma cúpula de girassóis, rosas e vinhas. O interior era tão aconchegante quanto quente, o cheiro do verão era digno de um perfume divino e não havia guardas irritantes. O que se seguiu foi um reconhecimento rápido da aldeia. Entra e sai, como se fossem ninjas roubando brownies à noite. Eles então se reuniram de volta.
Tempo de reunião de estratégia super longo. 1. Eles precisavam de flores lunares para terminar os elixires. Sim, aqueles que Moon amava absolutamente. 2. Este ingrediente específico só foi encontrado no Palácio das Fadas. Era guardado pela fada mais forte da aldeia, que agia como protetora deste lugar. 3. Um bando de fadas de olhos vermelhos bloqueou a entrada principal do palácio. Havia muitos para forçar a passagem. 4. Na verdade havia uma entrada VIP para o palácio, mas estava reservada para a segunda fada mais forte da vila. Eles precisavam do token de acesso dela. 5. Esta fada estava patrulhando a vila e era impossível derrubá-la sem comoção, mas ela tinha um ponto fraco, ela era alcoólatra. 6. Acontece que havia uma fonte de bebida alcoólica na aldeia. Esse último ponto foi a Ave Maria. Jaque sorriu enquanto se dirigia aos outros. Tudo bem, aqui está o plano. Pegamos um pouco disso, néctar de pêssego, como vocês chamam. O suficiente para derrubar completamente nosso alvo. Então roubamos a ficha e entramos furtivamente no palácio. Uau, tudo bem. Só assim, eles se foram. Eles rastejaram em direção ao equivalente ao Fairy Bar. Era um pêssego enorme que emitia um aroma delicioso. Só havia um problema, a bebida era extremamente cautelosa. Havia algumas fadas lá dentro protegendo o lugar. Uau, preocupado. Jaque franziu a testa, mas notou um detalhe. Seus olhos vermelhos estavam vidrados, eles estavam bêbados. Sortudo. Talvez eles pudessem explorar seu status de intoxicação para contorná-los. Eu tenho um plano. Ajude-me aqui. A dupla começou a trabalhar evitando as patrulhas. Muito tempo depois, Jaque passou por uma transformação completa, ainda mais impressionante do que nos programas de TV. Ele agora estava vestindo o que parecia ser um terno guile, com olhos arregalados adicionados por cima. Uau! PFFT! O lobinho sabia o quão séria era essa operação, mas ainda assim não pôde deixar de rir ao olhar para seu mestre. Ele parecia tão bobo. Ainda assim, como isso deveria ajudá-los? De agora em diante, não sou mais Jaque, mas um amigável Grace elemental. Você deve me chamar de Grace. Uau, que legal! O lobinho olhou para seu mestre com admiração. Realmente não conseguia mais vê-lo, que mágico! Como esperado dele, ele era incrivelmente sábio. Tudo bem, me deseje sorte. Uau, Claw Up! Ele observou seu mestre entrar e desaparecer. Alguns segundos depois, ele notou a simpática fada. Ela agora estava completamente lívida. Há quanto tempo ela estava lá? Oh Deus, não me diga que aquela coisa verde era ele. Ele está ferrado. Fim do capítulo. A virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos. Aristóteles.